há uma coisa que eu vejo muita gente deixar de lado, tá? Que é você focar on your pronunciation. Ou seja, a galera acha que pronúncia, gente, é uma coisa secundária no inglês. A galera acha que, meu, pronúncia é uma coisa, depois eu foco. Primeiro deixa eu aprender todo o vocabulário. Primeiro deixa eu entender toda a gramática. Primeiro deixa eu aquilo. Primeiro deixa eu isso. E no final, as pessoas, elas deixam a pronúncia de lado. Só que, gente, pronunciation, a pronúncia, é um dos elementos mais importantes para você conseguir se comunicar em inglês. Ou seja, por exemplo, eu dou sempre esse exemplo aqui, ó. Que inclusive uma das alunas que entrou nessa última turma do método EA cometeu esse erro ontem e tá tudo bem, é normal cometer erros, inclusive é benéfico pra você. Então ela falou o seguinte, ó, Matheus, I live em Santos. Ela quis dizer o quê? Eu moro em Santos. Eu entendi porque eu sei ali que ela cometeu um erro de pronúncia. Só que você tem que entender. Olha como é importante. O live. Ó, a gente tem a mesma palavra, que é a palavra L-I-V, que significa live, live, né? Então a gente tem a mesma palavra com a pronúncia live. I live in Santos, eu moro em Santos. Só que a gente também tem a pronúncia live. Quando eu falo, por exemplo, I'm live on YouTube, eu estou ao vivo no YouTube. Tá vendo? É a mesma palavra, só que com uma pronúncia diferente. I'm live on YouTube. E se eu falar I live em Santos, eu tô falando que eu moro em Santos. Agora, se eu falo I'm live on YouTube, já muda o sentido. É a mesma palavra, se escreve da mesma forma, só que são dois sentidos diferentes. O primeiro, ó, I live in Santos, eu moro em Santos. E a segunda, I'm live, eu estou ao vivo on YouTube, no YouTube. Tá vendo? É a mesma palavra. Só que essa aluna, ela pronunciou errado. Eu entendi porque eu sabia que ela errou. Mas um nativo, se ela tivesse fora do país, por exemplo, se ela tivesse numa viagem utilizando inglês no profissional, o americano ele não ia entender ela. Ele ia ficar pensando, o que é live, gente? O que essa moça quis dizer? Live? Live? What is live? E aí ia afetar a comunicação, não ia dar certo, as duas pessoas iam perder o fio da meada ali, né, que a gente fala, e não ia dar certo. Então, ó, um segundo ponto aqui que você precisa ter em mente para conseguir acelerar a sua aprendizagem em inglês é você focar na sua pronúncia. É você focar on your pronunciation. E tem técnicas para isso. A gente tem lá dentro do método EA a técnica LAR, que é a técnica listen and repeat. Ou seja, você nunca vai pegar e tentar pronunciar as palavras da mesma forma que você lê. Porque vai dar errado. Você vai ler lá o LIVE de Moraes, você vai achar que é live. Você vai ver lá o. Deixa eu ver uma outra palavra. A palavrinha. Tem um desodorante aqui na minha frente. Em inglês a gente fala deodorant. Só que aí você vai ler, você vai falar deodorant. Só que tá errado. Ou seja, você não pode, no inglês, pra falar inglês, tentar pronunciar da mesma forma que você lê. Você precisa praticar da forma certa. E essa técnica LAR que a gente tem lá dentro do método EA, ela serve justamente para isso, para você conseguir realmente internalizar qual é a forma correta de pronunciar as coisas em inglês. Tá um pouco torto aqui, né? Deixa eu voltar um pouco para cá no YouTube. Mas gente, então ó, foca nisso, tá? Então toda vez que você estiver estudando, estiver focando aí em realmente evoluir a sua fala no inglês para conseguir acelerar, sempre lembra que eu te falei isso, ó. Um dos elementos mais importantes para comunicação no inglês é pronúncia. Então, ó, toda vez que você estiver assistindo um filme, por exemplo, meu, você ouviu uma expressão nova, tenta repetir da mesma forma que você ouviu o nativo falando ali. Você tá ouvindo uma música, tenta cantar junto. Se ouviu um áudio ali de alguém que te mandou em inglês, ouve várias vezes e tenta pronunciar da mesma forma. Porque aí você vai pegando a forma prática. Você não tá ali no campo da teoria, na sua zona de conforto, só ouvindo, achando que é aquilo. Porque não, aqui você tá indo realmente a gente tem uma expressão em inglês que é o war zone.
É como se fosse o nosso campo de batalha. Então aqui você vai lá e você pratica, você treina, entendeu? Então não basta só você ficar nos bastidores. Pra você falar inglês, você precisa perder o medo e ir pra guerra, entendeu? War zone, you have to go to the war zone. Uma nova expressão aí pra vocês, tá bom? Gente, esse microfone é muito top. Meu, eu tô com um microfone novo aqui agora, ó. Ó, quem mandou aqui? O Gerson mandou. Eu não entendo o que eles falam nos filmes. Gerson, cara, nos filmes, principalmente, respondendo a pergunta do Gerson aqui rapidinho, talvez você sinta isso também. Talvez você esteja pensando, putz, eu tento assistir um filme em inglês, eu tento botar uma música em inglês, eu tento fazer as coisas em inglês, só que, meu, eu não entendo nada. I don't understand. Por que isso acontece? Porque, gente, o inglês dos nativos não é o inglês dos livros. O inglês dos livros é o que o pessoal, a maioria dos brasileiros estuda. Ah, verbo to be lá, né? O verbo to be, o presente, o present, e por aí vai. No inglês da vida real, gente, eles inclusive cometem erros de gramática. Eles falam propositalmente da maneira errada. Eles conectam as frases, eles encurtam as frases, eles fazem umas paradas doidas. E é por isso que você não entende inglês falado por nativos, porque você tá acostumado com aquele inglês dos livros, com aquele inglês que te ensinaram ali na escola, só que quando você chega para a vida real é totalmente diferente. Não é da mesma forma, é de uma forma diferente. E você precisa entender qual que é essa forma diferente para você começar a entender essas pessoas.